Boa tarde! Hoje falaremos dos vinhos do nosso clube de vinhos de abril. Abril, Maio. maio. Tá bem atrasado, a gente sabe, mas a gente vai voltar a fazer isso aqui com frequência. Inclusive está previsto gravar o próximo já de junho, que foi do tema do Uruguai, esse mês de maio. O tema foi África do Sul. Vamos colocar na ordem aqui. E aí, a gente começa pelo verão ou pelo essências? Vamos pelo verão mais leve. Na verdade, eu queria começar, sabe como? A gente pegou produtores diferentes, né? E eu vejo impressões diferentes sobre os estilos de vinho. Diferentes não, impressões sobre o estilo de vinho da África do Sul, né? A gente, no ano passado, já tinha feito, e eu queria abrir uma pergunta, tanto para você como para vocês. O que remete para vocês vinhos da África do Sul? Toda vez que a gente coloca no clube, o pessoal elogia muito. Mas o que remeteu para você conhecer esses novos vinhos da África do Sul aqui? Aprendi uma palavra nova para poder falar de vinhos, que eu buscava uma palavra que pudesse traduzir. Eu acho que os vinhos da África do Sul são vibrantes. Por quê? Porque você tem, de repente, vinho... ChatGPT também? Não. Porque você tem os vinhos que são mais fechados e uns mais vibrantes. Então, se você pega mesmo um Pinotage, que é um vinho de corpo, que remete a café, ele não é um vinho fechado, puxado para madeira. Ele é um vinho vibrante, ele exala aroma, ele exala paladar, né? Ele é bem palatável. Então, acho que são vinhos, não são frescos, são vibrantes. Ele traz esse vigor, sabe? Não são vinhos mais fechados. Isso tem muita relação com o que a gente espera de vinho do Novo Mundo mesmo, né? Que na tradição aí, em geral, né, não é sempre, mas no geral, o vinho Novo Mundo vai ter mais fruta, mais corpo, mais álcool, né? Mais aquele aroma mais frutadão, aquela explosão de aroma. E no Velho Mundo, geralmente, né? Óbvio que tem o vinho específico, tem a região específica, mas a África do Sul ela remete bastante isso. E até vai dar para a gente fazer uma ponte desse mês com o mês seguinte no próximo vídeo. Mas a África do Sul é isso mesmo. Essa bastante fruta. Mas mesmo assim você encontra vinhos mais sérios, como foi o vinho premium, né? Que é um estilo diferente. Mas o estilo da África do Sul ele é bastante isso. Você vê aqui, ó, os vinhos. Eu tô olhando o branco. O branco já tem 12,5 e os tintos de 13,5 para cima, né? Esse branco também tem 12,5. A gente tá sem a garrafa de um dos planos, porque acabou, a gente vendeu tudo e a garrafa foi embora. O vinho bom é assim, não fica na prateleira. Esses aqui estão nas últimas garrafas também. Rapidíssimo o vinho acabou aqui. Então, para quem não sabe, a gente pega os vinhos do clube, são sempre novidades. Não é coisa que está na prateleira parada, coisa que a gente vai trabalhar, provar para mandar algo novo e diferente. Aí a gente, depois de entregar para todo mundo, os vinhos vêm para a prateleira para tanto ser uma amostra do que a gente já trabalhou em clubes de vinho, também para o pessoal conhecer, quem não é assinante do clube conhecer, né? E o vinho do Plano Atitude, o tinto, foi embora rapidíssimo, também me encantou bastante. Mas esse estilo de África do Sul é interessante, porque a África do Sul também não tem só esse estilo. A gente falou, tem os mais sérios. A gente trabalhou no ano passado com outro vinho da África do Sul, que ele era o Southern Rye, você lembra? Ele era um vinho mais, chamavam da Borgonha da África do Sul, né? Era uma região mais fria, então a pinotagem ela desenvolvia menos álcool, ela tinha características de um vinho mais do Velho Mundo. E é interessante ver que diversos países têm isso, que nem na Califórnia, tem regiões mais frias também. Né? Por exemplo, a região que faz lá os espumantes, ali perto de São Francisco. Mas é engraçado ver que muita gente fala, vinho de tal lugar é sempre assim. Não, peraí. Quando você vai ver que é o estudo de cada vez mais de micro-regiões, você descobre mais
como existem regiões diferentes do normal e regiões únicas, né? Isso que é o legal do mundo do vinho, gente. Eu acho que o pessoal acaba generalizando algumas coisas que a gente tem no mundo do vinho, por exemplo, terroir. Fica de uma maneira geral, e não é. A gente tem um pinotage do Millstream que é completamente diferente, tanto em corpo, em estrutura, em paladar, do pinotage do Bruce Jack. Não é uma faixa de preço tão distante. Vinho de 89 e um vinho de 129, mas tem estruturas completamente diferentes. É uma pinotage, é da África do Sul, não tem uma diferença tão grande de valor, de faixa de preço, mas são vinhos muito distintos, né? Isso é uma coisa que eu acabei aprendendo nesse tempo, nesse 1 ano e pouco para cá, principalmente por provar os vinhos do clube, que é entender que essas regrinhas de internet que o pessoal fica, Merlot, vinho para churrasco é sempre Malbec, vinho para isso, generaliza uma uva, sendo que você vai ter expressões diferentes mesmo dentro do mesmo país. Sim, isso que eu sempre falei. É. Eu não gosto de tal uva, gente. Nunca caiam nessa cilada. Essa é uma cilada que você se fecha para conhecer estilos diferentes dessa uva em determinados países, ou até mesmo dentro do mesmo país, você pode pegar uma expressão que você goste, que te agrade. Tá? Mas vamos falar dos vinhos? Bora! Plano Essências, que é o que nós temos mais membros do clube. Vamos lá, a gente foi com esse Millstream, tanto o Pinotage como o Sanzo com Ruby Cabernet. Eu achei muito interessante esse Sanzo com Ruby Cabernet, primeiro pela uva, que eu nunca tinha ouvido falar da uva Ruby Cabernet. Ela é uma uva de laboratório também, é um blend de Cabernet Sauvignon com, eu não lembro agora. Não lembro, mas eu lembro que era uma cepa. Acho que era Grenache. Não era Grenache, não, era outra. Carignan, acho que era Cabernet Sauvignon com Carignan. E esse vinho aqui, bom, que a gente pode pegar na expressão desse vinho, que esse vinho aqui teve diversas recompras, né? O pessoal do clube que provou no clube e pediu a mais depois. Que é, um vinho, eu acho que ele é bem democrático. Sim. Ele é um vinho facílimo de tomar, ele é macio no paladar, é super equilibrado, você não percebe o álcool nele. Você vê aquele aroma de fruta. Se fosse às cegas, eu diria até que ele se aproxima de um Merlot, assim, aquele vinho... Ele, apesar de ter o nome Cabernet, ele não tem essa estrutura de corpo e do aroma que leva mais pro Cabernet, né? Tanto que não é Cabernet Sauvignon, é Ruby Cabernet, exato. E aqui é o Sanzo. E ele tem os aromas, bem macio no paladar, o aroma frutado, assim, um vinho democrático. Um vinho, cumpriu muito, muito bem o que ele se propõe. E um detalhe aqui, gente, que eu falei nas degustações de África do Sul, todos os vinhos vêm essa etiquetinha aqui, ó, né? Esse selinho verde que é de sustentabilidade e tal, que é um CPF de cada garrafa, que é onde na África do Sul eles garantem que o vinho foi feito seguindo as regras, que eles atestam a qualidade e a origem tanto da uva como do produtor com essa etiqueta. E cada número é único, né? Então, cada garrafa tem um número único. Muito interessante. Alguma coisa vai falar desse vinho aqui? Sanzo Ruby Cabernet? Não, vou falar do Pinotage. Pinotage. Pinotage é uma uva queridinha minha, da África do Sul principalmente. Esse aqui é o Pinotage. Entrega uma experiência, um corpo médio, uma uva bastante aromática. É a cruza da Cinsault com a Pinot Noir. Então, assim, você tem uma uva, que é a Pinot Noir, que é super leve, com uma uva super aromática. Então, uma uva que eu gosto bastante, um vinho bastante equilibrado. Ele tem 13,5% de álcool, mas não parece. Também eu acho um vinho bem democrático. Esses são vinhos bem fáceis de se beber. Você deixa na taça, ele pede o segundo gole, e a hora que vê, já foi a garrafa inteira. É um vinho que dá para ir bem com carne assada, eu acho, né? Não um churrascão assim, mas acho que com uma carne assada, um assado caseiro, vai muito bem. Esse vinho não puxa tanto de aroma para o café, né? Ele não tanto. É um pouco de um defumado. Esse aqui é mais frutado, o Sanzo Ruby Cabernet. O Pinotage, ele puxa mais um defumado, até uma fruta preta, assim, uma fruta... aquela
Não é ameixa, é amora, não? Uma coisa assim. Fruta vermelha para escura madura, né? Não fresca, assim, tipo, vibrante. Sim. Mas os dois vinhos muitíssimo bons, assim mesmo. Esse ele puxa, Mesmo. o Pinotage tem uma característica de levar para chocolate, mas ele não leva, esse daqui não leva Esse tanto, aí. ele vai mais para um cacau, assim. Não aquele chocolate de açúcar já refinado, industrializado, né? Um chocolate, ele é uma coisa mais in natura, assim. Você percebe que ele quer chegar no chocolate, mas ele não entrega o chocolate. Ele É uma vai, string te ali. deixa no caminho. Isso. Exatamente. Então esses aqui, ó. Que seleção espetacular do Essências, viu? Quem é do clube... Eu falo, quem é do clube passa muito bem. Vocês vão ver que as seleções que a gente colocou, inclusive no achado que foi no mês de junho, meu Deus do céu, foi um achado. A África do Sul tem um lugar especial no meu coração. É o segundo. Então, em segundo lugar de país do Novo Mundo que eu mais gosto. O primeiro é Estados Unidos. Acho que Estados Unidos é imbatível. Você pega. Estados Unidos é bom. E olha que a gente provou poucos vinhos dos Estados Unidos aqui na loja, né? Aqui, poucos. Mas eu vou trazer... Vai ter um mês que eu vou trazer um Cabernet especial que eu já encontrei, já provei, mas não conseguimos trazer ainda pelo fornecedor. Mas a gente vai trazer ainda mais vinhos. Espera que os Estados Unidos é tudo caro. Mas a África do Sul eu acho um belo país, assim, é incrível. Quem quiser fazer no turismo, procure a África do Sul, gente. É bom, barato, incrível. Eu sempre falei aqui nas degustações isso também. Eles têm a maior rota de vinícola, cerca de 800 quilômetros em rota de vinícola para você sair bebendo lá. Muito bom. Vamos para o plano verão. O plano verão é que a gente manda brancos ou rosés. Né? Pode ser um branco, um rosé, só branco. Não chegamos no mês ainda de só mandar 2 rosés. Isso vai ser difícil. A gente mandou esses 2 brancos aqui da Millstream também, na mesma vinícola. Que é... Bom, o plano é o mesmo valor, o Essências e o Verão. Eles têm o mesmo valor de R$150 com 2 garrafas. E a gente pegou aqui o Chenin Blanc, que está numa safra super nova. Acho que a safra dele é 25. E o Chenin Blanc, que ele até está mais escuro. E já é uma característica da Sauvignon Blanc, né? A Sauvignon Blanc aqui, desculpa, falei errado. Ele está até numa safra mais velha, que é a 2023. Mas, se você olhar, ele já poderia, 2023 para 2026, já começar a dar um tom de envelhecimento, dependendo do Sauvignon Blanc, óbvio, tem alguns que dá para você guardar mais tempo. Mas o que o pessoal mais gostou foi do Sauvignon Blanc, né? Engraçado, né? Se eu tivesse que apostar dinheiro, eu teria perdido, porque eu colocaria meu dinheirinho na Chenin Blanc. Eu também colocaria na Chenin Blanc, o pessoal ia gostar mais. O pessoal gostou mais desse que está mais evoluído. Esse aqui não é um vinho para você guardar mais uns 2 anos, não, cara. Esse Sauvignon Blanc aqui, eu acho que mais uns 2 anos ele não vai estar legal. Será que é porque tem mais no Brasil? A gente encontra mais a Sauvignon Blanc e o paladar está mais preparado para receber o Sauvignon Blanc do que a Chenin Blanc? Não, eu acho que não, porque as pessoas provaram os dois juntos, né? Então, assim, independente da uva, dela ter que fazer a escolha, você vai receber, vai. Eu gostei mais do que tá mais jovem, mais fresco. Normalmente é isso no vinho branco. Mas no Sauvignon Blanc, não. O pessoal viu que o vinho é mais encorpado que o Chenin Blanc. Ele tá com aromas mais evoluídos já. Ele não tá tão fresquinho, não. O vinho fresco e refrescante é o Chenin Blanc. Uhum. Que é aquela maçãzinha verde delicada nesse caso aqui, né? E o Sauvignon Blanc já veio bem frutadão, né? Aquela fruta mais evoluída, né? E ele fala aqui, ó, no contrarrótulo, né? Um corpo leve. Ele não tá tão leve mais. Eu acho que talvez quando ele estava mais jovem poderia estar, né? Não sabemos. Ele já tá num abacaxi maduro, um maracujá. Ele já tá um cítrico amadurecido. Ele não é um cítrico fresco. Ele não tá trazendo aquele abacaxizão que acabou de amadurecer, não. Ele já tá aquele abacaxi que já tá todo amarelão, madurão, assim, não é aquele tão cítrico, não puxa tanto pro cítrico. Acho que a acidez do Chenin Blanc é bem maior, até pelo cheiro que remete bastante à maçã verde, que já é um cheiro cítrico. Só de pensar na maçã verde, a gente já enche a boca já saliva. Né? Então, assim, é um vinho que... Entre os dois, eu gosto mais do Chenin Blanc, e você? Também. Apesar que Nossa, esse Sauvignon Blanc tá bem gostoso, Sim. mas
Você que vive falando, é difícil eu tomar Sauvignon Blanc, mas já tomou vários aqui, esse aqui é um deles, esse aqui tá muito bom. Olha, eu tenho dificuldade nas uvas brancas, nos vinhos brancos, eu sempre deixo o Sauvignon Blanc para a última escolha, mas esse aqui é um belo exemplar de um Sauvignon Blanc, assim, mas acho que tem bastante a ver com o país que ele é feito. A África do Sul tem um vento que vai do mar para o litoral, ele tem algumas curiosidades aí, é um dos poucos países produtores que estão entre 2 oceanos, né? Então ele acaba pegando um vento que entra do mar para o continente, chama Cape Doctor, que é um vento bastante forte, que vai levar um pouco de salinidade, uma característica do mar, e vai fazer as videiras não proliferarem, consegui falar sem travar-língua, fungo. Então as videiras acabam ficando mais saudáveis, produz mais e com mais qualidade. Então acho que por essa característica do terroir da África, que ele acaba entregando esse Sauvignon Blanc com essa característica. Aqui ele fala no Chenin Blanc de aroma cítrico. Aqui ele fala no fruta madura. Ripe fruit aqui. Bem equilibrado. Acidez leve. Delicioso com uma vista do mar e uns pôr do sol. São belos, assim, não. Mas são 2 belíssimos exemplares mesmo, assim. Custo-benefício incrível disso aqui que a gente selecionou. Certo? Algo mais? Vamos pro plano Atitude, é o nosso plano de R$250. Deixa eu colocar aqui que tá vindo muito pra frente. Só sobrou a garrafa do branco. A gente mandou um vinho branco, viu? Não mandamos somente um vinho branco nos meses de mais calor, a gente mandou aí nesse mês, que teve até uns dias frios. Mas esse branco aqui, esse branco também é um Chenin Blanc, e a gente mandou um tinto da uva Shiraz. Uva Shiraz, que também é um dos ícones aí na África do Sul. Se você olhar, o que tem de bastante lá? Pinotage e Cabernet Syrah, né? Essas são as 3 uvas tintas assim, mais produzidas, acredito. Eu não lembro a gente fez na apresentação da degustação aqui, mas eu não lembro se era essa a hierarquia mesmo, mas acho que Cabernet, Pinotage e Syrah, as mais plantadas, coisa assim. E esse branco aqui, eu lembro bastante como ele foi uma pegadinha com a gente. E a gente ficou em tomar, assim, o vinho é legal, interessante, mas ele tá muito fechado, né? Ele tem pouco aroma, ele tá gostoso, mas tá tímido. Poderia ser melhor, tá? Poderia ser melhor, tá tímido, né? O Bellingham, que é outro produtor, né? Ele tem essa pear tree, né? É uma árvore de pera, que ele tem até no rótulo, que é uma árvore antiga, que tem no meio do vinhedo lá, né? Você lembra dessa história? É a pereira mais antiga da África do Sul que está dentro desse vinhedo aí. Então é uma árvore de pera mais antiga, do ano 1600 alguma coisa aí, essa pereira ainda está lá. E é interessante que daí a gente tomou e beleza, legal o vinho, mas poderia ser melhor, né? Até mais caro. No dia seguinte, com a garrafa aberta, o vinho se mostrou. Então a gente falou assim, isso aqui é um vinho branco de passar em decanter. Um vinho branco bem estruturado, um vinho branco para você colocar no decanter e ver o aroma dele evoluir e muito. Tanto em aroma como no sabor. No dia seguinte o vinho ficou incrível. Até um detalhe que eu não coloquei no vídeo dos membros do clube, que é um vinho branco de decanter, para passar no decanter. Ou se não deixar, abre ele, toma 2 tacinhas hoje e deixa ele na geladeira para abrir no dia seguinte, se vocês conseguirem, que a experiência vai ser diferente. É até bom para poder perceber a evolução e a característica de como o vinho pode evoluir mesmo um branco, né? Às vezes você ter 2 experiências com o mesmo vinho. O pessoal pensa que para colocar no decanter é só vinho tinto, vinho que é de grande potencial de envelhecimento. Não, vinho branco você também põe no decanter. Já coloquei alguns casos, já coloquei vinho branco no decanter, acho que era um Chardonnay, nem lembro de onde que eu coloquei. Mas esse eu não esperava que isso, eu esperava que chegasse o vinho e pronto para tomar. Mas não, é um vinho de você põe em decanter mesmo, é um vinho de evolução. Vou contar um bastidor aqui. Quando a gente provou esse vinho, o Fábio falou, não é um vinho para clube. Aí a gente ficou ali, puta, será, tal. E aí no dia seguinte, como a gente não matou a garrafa, ele,
pegou assim, tomou, ele falou, não, isso aqui tá sensacional. Então, era um vinho que quase não entrou no clube. Exato. Exato, que eu falei, não, esse aqui pelo valor, ele tinha que entregar muito mais. E é o que a gente faz de análise também de custo-benefício, né? Mas é isso. E o Syrah? Shiraz. O Shiraz. Bom, Shiraz precisa falar alguma coisa? Não tem nem mais aqui Mega. falar. Não, o Shiraz é sensacional. É. E assim, Shiraz, gente, é uma uva que eu sempre falo que é uma uva chata, que Syrah pede uma taça boa. A gente tem essa taça aqui da Riedel, tem a outra maior, né? Muitas pessoas acabam não gostando de Syrah por não ter uma taça apropriada. Que um Syrah numa taça Bordeaux comum, que nem tem aqui, uma taça assim, Bordeaux, o Syrah ele não se apresenta bem. Não fica tão legal. Se for um francês, ainda pior ainda. Mas o Syrah, esse Syrah, ele se comportou bem também aqui. Mas na nossa taça ISO aqui da Riedel, ele é melhor. Se você tiver uma taça boa para Syrah em casa, é melhor. Mas o Syrah era muito saboroso, muito aromático. Nossa, era também do Bellingham. Espetacular. Eu acho que eu faria uma reposição dele. Merece. Ele merece. A gente fazer um pedido novamente, colocar ele aqui na prateleira mais uma vez. Belíssimo vinho. Ele traz um toquinho de pimenta, que é normal do Syrah, mas é bastante fruta. Eu acho que até tinha mais fruta que a pimenta. Sim, muito mais. Então Era um toquezinho só de especiaria. Agora, vamos ver se vai ter corte ou não, mas por quê? O que faz diferenciar o nome da Syrah e da Shiraz? É o jeito de cultivar? O jeito o jeito de fazer? É assim, se você pegar a Shiraz, ela veio lá da Austrália. Então, quando um produtor ele escolhe colocar Syrah ou Shiraz, ele está seguindo o método de produção mais para um lado, vamos dizer, australiano, o estilo australiano com o estilo europeu. Isso aí que você vai diferenciar. Basicamente, é isso. É óbvio que, gente, né, vocês me perdoem, mas na sinceridade, mas no mundo do vinho a gente já vê de tudo. Você vê, por exemplo, o cara colocar vinho encorpado em garrafa borgonhesa, que não é para ser. Garrafa borgonhesa para falar um vinho delicado, isso aqui. Não, eu já vi vinho pancada numa garrafa borgonhesa. E vai falar que o produtor seguiu um estilo ou outro e colocou o nome errado. O cara faz o que ele quiser, gente, na boa. Faz o que ele quiser. No Chile, você pode até lançar um Shiraz do Chile, não é sempre o mesmo país, vai saber. Então, basicamente, são os estilos, os métodos, né? A Syrah que foi para a Austrália e a Syrah que ficou na Europa, vamos falar assim. Porque é uma uva que eu gosto bastante, mas eu percebi que eu prefiro quando ela é Shiraz do que Syrah. Então, você já pegou o estilo mais mesmo, né? Eu gosto, um dos melhores vinhos da minha vida é um 100% Syrah, que é um Hermitage, né? Francês. Lá era o vinho que eu chorava para a garrafa não acabar, mas eu tomei sozinho a garrafa. Foi difícil. Mas isso aí, então, atitude Shiraz e um outro Chenin Blanc, que é a principal uva branca lá. Inclusive é a uva mais plantada na África do Sul, é a Chenin Blanc, em primeiro lugar. Em segundo vem a Cabernet. E por último, o nosso canhão, Cannon Cop, Cadete. Esse aqui é um pinotage seríssimo. Esse é um pinotage que a gente estava falando de... a gente tem aqui o Bruce Jack, que é aquele pinotage com bastante café com leite. A gente tinha um barista aqui, que acabou de até repor. Que eles vão bastante para um café, né? Vão com caramelo, baunilhado. O Bruce Jack é um dos queridinhos aqui também. Mas o Cannon Cop é um pinotage potente, mas sério. Ele não vem com muito toque de café. Ele vem com café, ele aparece, couro aparece, mas ele não vem com aquele parecido com barista, né? Ele é um pinotage mais, vamos falar assim... Ele é mais sério. Eu acho que aquela explosão de fruta, não é. E nem de café. Eu acho que o barista... Talvez a proposta do produtor seja ser um vinho, não sei se divertido, talvez seria a palavra mais assertiva para definir ele, mas é um vinho para entregar uma experiência diferente desse daqui.
né? O Fábio estava falando do Bruce Jack, é esse aqui. Esse produtor, ele até deixa aqui uma cafeteria italiana para mostrar que realmente você vai encontrar bastante café, baunilha, bastante Café com baunilha, leite café aí, com leite, é bem pronunciado o olfato dele, assim. Quando eu tomei ele a primeira vez, eu até peguei alguma coisa de bolo saindo do forno, quando você tira, vem aquele cheiro de baunilha assado, assim. Esse aqui é outra coisa, então você vê que a gente falou da estrutura de vinhos do mesmo país, de levar em conta terroir. A gente tem 3 expressões aqui na mesa que são completamente distintas e não é a pinotagem da África do Sul. Não, são 3 pinotagens com características completamente diferentes. Isso aqui é um vinho que impõe respeito. Não é um vinho fácil de beber, que você bebe rápido e já quer ir para a segunda taça, não. Você vai beber mais lentamente, buscando a provocação que ele traz na boca, para ver o que ele vai entregar no nariz. É um vinho mais sério, complexo. Você lembra o tempo de barrica dele? Era 18? Era 20, 18, né? não lembro se era 18 ou 12, 24. não, acho que é 12. Deixa eu ver se fala aqui. Ele fala de 100% pinotagem. Não, aqui não fala não, mas ele tinha acho que uns 12 meses de barrica. E é interessante esse Canon Copy, vem aqui um desenho de um canhão. O que acontece, né? Tem a história da África do Sul, que é ela do Cabo da Boa Esperança, né? A Cape Town é a cidade do Cabo, né? E lá era um lugar que era um ponto de passagem do caminho das Índias, né? Das embarcações. Então eles fizeram lá como colonizaram o lugar para ser um ponto de abastecimento. Então começou a surgir cidade ali, uma colonização ali, pensando em ser um ponto de abastecimento. Então, os navios desciam da Europa, paravam ali, se reabasteciam e subiam. E também eles precisavam de vinho, porque vinho era a bebida saudável na época, né? Não tinha-se muita água potável. Então, eles começaram a colonizar e começou a produção de vinho assim, lá em 1639, sei lá, 59. Só que não vinha só os navios das embarcações ali do pessoal da França, da Europa. Vinham também os piratas, então eles tinham que fazer a defesa, criaram os fortes e eles colocaram os canhões. E esse canhão aqui, porque nesse local de produção tinha um canhão também, ainda tem um canhão. Então quem for visitar essa vinícola, né, você vai ver lá que no meio dos vinhedos tem um canhão ainda, que era um canhão para defesa. Então esse aqui é um baita pinotagem, um outro produtor também. Se eu não me engano, esse produtor aqui também é o produtor do Barista. Posso estar enganado, mas se eu não me engano é esse. Então você vê, 2 pinotagens, se for o mesmo produtor, né? Não tenho certeza. Se for o mesmo produtor, né, são 2 pinotagens totalmente diferentes. Um que vai muito pro café, tanto que o vinho chama Barista. E esse aqui é um pinotagem mais sério, mais robusto, né? E que também dá uma outra expressão. A África do Sul é o país mais antigo a fazer vinhos do Novo Mundo, a expressão do Novo Mundo, desde os anos 1600. E a gente descobriu uma coisa, que a gente faz as degustações aqui, então a gente fez a apresentação. Uma coisa legal, não sei se eu vou pronunciar certo, se tiver algum doutor aí assistindo depois pode me corrigir. Eles precisou-se fazer na África do Sul, desenvolver a vitivinicultura para poder produzir vinho, porque como o Fábio falou, a água era ruim, e aí eles tomavam vinho para evitar escorbuto, é o nome da doença, era isso, né? Se eu estiver pronunciando errado, escorbuto, falta de vitamina C. Para poder, então o vinho ele não estragava e era mais saudável beber vinho do que a água. Não é que o vinho não estragava, o vinho estragava, porém o vinho era melhor do que a água. Ele durava mais que a água. Para levar nas viagens dele lá, era melhor beber vinho que água. Porque não tinha água potável, né? Então eles colocavam as embarcações a água em 3, 5 dias ela começava a desenvolver as algas. Né? Então é isso. E aí, conclusões, África do Sul. Porque todo mês além da gente provar e enviar, é um aprendizado. Conclusões. África do Sul. São vinhos que são, em sua maioria, mais vibrantes, mais abertos, não tão fechados. Excelentes vinhos. Eu acho que
de custo-benefício, como a gente fez o comparativo, acho que Estados Unidos ganha em termos de qualidade e produção do Novo Mundo, acho que em segundo lugar, África do Sul, então você vai beber excelentes vinhos, mais vibrantes, mais alegres, mais frescos, no caso dos brancos, com acidez mais persistente em boca. Os tintos também vão ter, acho que, esse toque um pouco mais feliz. Claro que dependendo do produtor, né? A gente falou do barista e do cadete aí, mas vinhos com excelentes custos-benefícios, de tanto que a gente mantém eles aqui na loja, né? E país que vale a pena desvendar, e espero que a gente volte com África do Sul mais vezes. Tá um desafio, mas vamos ver. Tá um baita desafio. Isso aí, você vê, é por isso que a gente fala. A gente não fala, eu gosto só de vinho assim, vinho leve, vinho não sei o quê. Mas, gente, vocês têm que provar vinho. Tem que tomar vinho para ter repertório, ter litragem, conhecer coisa nova. Imagina que deixar de conhecer um país porque você se prendeu a uma uva, deixar de conhecer um estilo desse porque você se prendeu a não, eu só gosto de vinho assim. Não, gente, vinho tem que tomar e ser feliz, é isso. Você sabe que o que me deixa preocupado em trazer vinho da África do Sul? A régua que a gente põe. Porque você vai lá, bota a sequência de vinho da África do Sul é bem desafiadora. A gente tem que entregar um vinho também, buscar de boa qualidade, porque a regra da África do Sul é muito alta, mesmo para vinhos de entrada. Não, vários países, os vinhos são caros. Que nem Plano Essências, eu acho que nunca vou conseguir botar um vinho dos Estados Unidos. É difícil até pro Plano Atitude, imagina. Né? Enfim, isso aí, gente. Se gostou, ainda tem garrafa aqui, pode pedir. E curte, compartilha e comenta. Diga aí qual que é o vinho, se você é do clube, qual que você gostou mais. E se não, estamos aí. E se não é assinante, assina para você poder receber em casa essas garrafas com a curadoria do Fábio. Eu tento dar meus pitacos aí também. Você vai receber na porta da sua casa o melhor do mundo do vinho, validado aqui por nós, e sempre ter uma experiência diferente aí na sua casa. Beijo no coração.